que está em casa, você mulher, até o Gustavo Lima também sabe, né? Você sabe o que é endometriose? Sabe? É uma doença que afeta milhões de mulheres no mundo inteiro. E além de provocar fortes dores, entre outros problemas, essa enfermidade que pode levar à infertilidade e a uma vida com muitas dores. Entenda sobre o caso. Mariana sentia dores intensas sem saber o que tinha. O diagnóstico de endometriose só chegou em 2015, após anos de sofrimento. Além da dor no período menstrual, eu também tinha outros sintomas como enxaqueca, dor ao urinar, dor na relação sexual. E por conta da endometriose também eu tive muita dificuldade de engravidar. Com as tentativas frustradas de gravidez, eu decidi fazer fertilização in vitro. E aí eu tive meu primeiro filho. A endometriose é o desenvolvimento anormal do endométrio, que é a camada interna do útero em locais fora da cavidade uterina como ovários, intestino, reto, vagina, bexiga e até em partes do corpo como diafragma e pulmões, por exemplo. A endometriose pode ser classificada em 4 estágios e os tratamentos indicados variam de acordo com a gravidade do caso e podem envolver, além de acompanhamento especializado, o uso de medicamentos e até intervenções cirúrgicas se o médico julgar necessário. Segundo a Anvisa, 1 em cada 10 mulheres é diagnosticada com endometriose. Essa é uma doença que ataca quase que exclusivamente mulheres em idade reprodutiva, dos 25 aos 35 anos. Em alguns casos, ela vai causar infertilidade. Cerca de 40% das pacientes com endometriose vão apresentar dificuldade para engravidar. Isso porque essas lesões de endometriose acabam prejudicando a função das trompas e, por causa disso, os pacientes vão acabar apresentando infertilidade. Nesses casos, o tratamento mais indicado é a reprodução assistida, quando a gente faz a fertilização in vitro. E hoje, né, nós somos surpreendidos com essa situação de que a pré-candidata a deputada federal Viviane Moura, né, que vem despontando nas pesquisas, tem um trabalho sensacional à frente das PPPs, das parcerias público-privado, do que tem feito e já fez pelo Estado, ela vai passar por uma cirurgia de urgência, né? Deixa eu dar bom dia para ela, doutora Viviane Moura. Bom dia, Viviane, seja bem-vinda ao Bom Dia aos mais de 1 milhão de amigos. E a gente tem um público feminino muito grande, é importante e de verdade eu achei sensacional, porque é uma coisa muito íntima, né? É uma coisa bem íntima. E você falar sobre isso abertamente, que vai passar por essa cirurgia no início de uma campanha eleitoral para deputada federal, o porquê se manifestar e falar sobre assunto que é um tema muito íntimo, muito pessoal, né? Bom dia. Bom dia, Yeltsin. E hoje um bom dia especial para as mulheres que assistem seu programa. De fato, eu poderia fazer o que a grande maioria faz, que era passar um boletim pela imprensa e explicar, né, de uma forma superficial, que eu vou ter que me submeter a uma cirurgia. Mas eu escolhi, Yeltsin, a partir do momento que eu decidi entrar nessa jornada política, que eu ia trabalhar com transparência e sempre com o processo de construção de uma relação muito próxima do meu povo. E até pela própria importância, né, da discussão dessa doença, das causas e dos efeitos, eu decidi fazer com que esse momento meu, que é muito particular, muito dolorido também, por conta da própria doença, mas sobretudo por conta do momento, né? Eu estou em pré-campanha, mas eu decidi que eu ia fazer disso também mais uma bandeira com relação à pauta feminina. Eu já venho trabalhando em empreendedorismo feminino e eu sei e senti nesses últimos 40 dias o que é trabalhar intensamente um projeto profissional, um projeto político, um projeto de dedicação exclusiva, intensa, estando doente. Olha, né? Não é fácil. E Viviane, eu fui dar uma pesquisada e uma lida, o que me chamou muito a atenção é que a maioria esmagadora das mulheres do nosso país, elas têm a dependência do trabalho. Né? Elas trabalham porque têm que trabalhar para sustentar e ajudar a sustentar em casa a família. E eu fiquei perplexo com relatos na internet de que mulheres sofrem há 10 a 15 anos com isso e sofrem ameaça, porque chega no trabalho e diz, olha, eu estou com muita cólica, deixa de frescura, tu vai perder emprego, olha, eu não estou aguentando, eu estou sangrando, isso é menstruação.
E assim, é uma opressão muito forte em relação às mulheres e só quem sabe isso de perto é quem passa. Imagina você que é o profissional liberal, pode a qualquer momento fazer a cirurgia, mas quem não pode, é uma bandeira muito grande, né? Verdade, Elton. Eu ouvi relatos semana passada, né, nessa fase de pré-cirúrgico, fazendo exames, enfim, conhecendo mais casos muito próximos. Eu tenho na minha família, tenho amigas, tenho parentes de mulheres que, por exemplo, pediam atestados de outras doenças para poder minimamente tentar diminuir a dor para voltar a trabalhar. Outras que fizeram cirurgia e que tinham que voltar para o trabalho num prazo muito curto por medo, né, de redução de trabalho, de salário e também pela demissão. E assim, fora isso, Elton, a gente está falando de uma doença que ela é decorrente da nossa natureza e não é respeitada do ponto de vista fisiológico, químico, porque é difícil para quem não sente, para quem não tem, medir o quanto a gente sofre. Tem 40 dias, mais de 40 dias, Elton, que eu faço pré-campanha intensa, sangrando, Elton. E ninguém sabe, todo mundo me pergunta como é que eu ando de manhã, de tarde, de noite, eu não paro, eu não desligo. Mas assim, só a gente sabe. Das Tomando dores, remédio. né? E a gente toma hormônio, Elton. E hormônio causa um desequilíbrio dentro do nosso organismo e a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, eu ouvi vários relatos de mulheres, por exemplo, que moram no extremo sul do Piauí, que não sabem nem que estão com a doença e que têm fortes dores, sentem fortes dores, que não tem médico, que não tem ginecologista. Mulher que aqui em Teresina não tem acesso a ginecologista, que não tem condição de nem de se prevenir e nem de tomar medicação adequada, porque elas não são consultadas por especialistas. Quem está em casa, a mulher que está me assistindo agora, e fala assim, mas existe, por exemplo, como garantir esse meu direito de poder me afastar sem perder o emprego? Existe uma maneira de me garantir isso? Eu acredito que só com leis. Existe essa pauta de defesa hoje na Câmara Federal? Não, Elton, esse assunto é um tabu. Eu sinto, às vezes, quando eu falo que eu passei mais de 40 dias e por isso eu estou indo para o centro cirúrgico para me submeter a uma cirurgia, mais de 40 dias sangrando, é um tabu falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre menstruação. As meninas em idade da adolescência têm vergonha de dizer que menstruam, que estão menstruadas. Conheço adolescentes, meninas que estão cada vez menstruando mais novas, com 13, 14 anos de idade, não sabem lidar com isso. A escola não entende quando elas faltam, porque estão com cólica, crianças, Elton. E esse é um assunto que as pessoas não querem tratar, elas não querem falar, só que é doença, vira uma doença. E vira, sim, um problema na nossa vida de forma física e emocional, porque imagina uma criança que tem 14 anos de idade, conheço crianças de 12, que não vão para a escola e quando vão de fralda, porque estão menstruadas, meninas menstruadas de fralda, com 12 anos de idade. Imagine, isso afeta todo o desenvolvimento emocional dessa mulher. E eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso de uma forma mais aberta, mais transparente. Por isso eu me expus, não precisaria fazer isso, me expus e estou disposta, Elton, a defender essa pauta como uma bandeira até mais urgente do que o próprio empreendedorismo. Como é que eu vou empreender se eu não tenho saúde? Se eu não estou bem com o corpo, né? Porque atrapalha tudo, atrapalha o relacionamento com a família, atrapalha o relacionamento com os outros. Se você trabalha com comércio e empreendedorismo, como é que você vai atender alguém completamente com dor? O empresário tem que ter a noção de que ela não rende se não estiver bem, né? E realmente é um tabu, não se fala nisso. E quando uma jovem, uma mulher, uma senhora chega e fala, o cara chama e diz que é frescura, né? E não tem sequer o direito garantido sobre isso. Agora a pergunta, nessa campanha, já estamos aí há 70 dias da eleição, 60, não me lembro agora. 60. Você vai se afastar por completo ou vai expor isso nas redes sociais do dia a dia? Como é que é o pré, o pós, o durante? Porque você não para, né? Vai poder parar agora? Não, Elton, de forma alguma. E Deus foi tão maravilhoso comigo, eu escolhi um caminho, Elton, de trabalhar essa pré-campanha, essa jornada política muito próximo do povo. E formei um time de mulheres e homens que são guerreiros como eu, são corajosos, que têm muita vontade de fazer esse projeto dar certo. E esse povo vai estar na rua, me representando, trabalhando, e eu
virtualmente, Eldson, vou estar, sim, presente na vida do meu povo, falando sobre esse assunto, inclusive passando o dia a dia, como é que foi o pós-operatório, como foi a cirurgia, falando mais sobre essa doença. E é uma cirurgia muito invasiva, né? Muito. Ela não é uma cirurgia simples, ela é uma cirurgia mais complexa. No meu caso, eu tenho vários miomas no útero, decorrente, inclusive, da própria endometriose, juntou muita coisa. Mas é uma cirurgia necessária e ela me dá a condição de forma prática, falar sobre esse assunto, porque eu mesma estou sentindo a dor. Agora, Eldson, não é a primeira vez que eu sou, de certa forma, eu sou instrumento de Deus para falar sobre assuntos e também, em momentos de provação, me dedicar ainda mais a uma missão. Em 2018, 2017, 2018, na época do desenvolvimento do projeto da SEASA, meu filho estava numa UTI. Passou 14 dias internado, praticamente quase morreu, e eu estava desenvolvendo um projeto que foi considerado o melhor projeto do mundo. Então, quando a gente trabalha com propósito, com missão e com amor, e com muito Deus, muita fé. E com pouco, né, com gente, as pessoas têm recebido muitas mensagens de carinho. E eu quero deixar o meu povo tranquilo, a gente vai continuar. Eu vou continuar de forma virtual, sim, vou falar mais sobre esse assunto com minhas mulheres, com as mulheres que passam por esse mesmo problema. E vou ter time na rua, time no campo, e tamo aí, Eldson. É uma Viviane em cada esquina, né? Ô, Viviane, eu acho que muitas mulheres nesse momento se identificam absurdamente com essa sua história e se identificam de não poderem revelar muitas vezes, porque o marido não entende, acha que é frescura, né? O patrão acha que é frescura quando na verdade é uma doença e que deve ser debatida muito mais forte, deve ter pautas muito mais fortes debatidas sobre isso. A cirurgia acontece quando, Viviane? Então, Eldson, segunda, no mais tardar na terça-feira, porque ela é uma cirurgia, na verdade, de urgência, né? Eu ainda tenho um sangramento, estou fazendo ainda trabalho, estou na rua, estou cumprindo minha agenda, tomando a medicação. Estou sim. Mas é segunda ou terça-feira, no mais tardar, mas eu vou estar por aí, nas minhas redes sociais. A nossa equipe do Bom Dia, a audiência do Bom Dia deseja, assim, muitas boas energias nessa cirurgia, que tudo corra bem e que você volte o mais rápido possível, sem dores, aliás, né? E com muita força para ir a ajudar o Piauí mais vezes ainda, tá bom? Obrigado pela participação e pela confiança de conversar com a gente aqui. Eu tenho certeza que hoje a imprensa inteira vai procurá-la para falar desse tema que passa a ser também mais uma pauta na campanha política 2022. Obrigado, Viviane Moura, a mulher que faz, né? A mulher que fez, viu? E vai continuar fazendo, se Deus quiser.